Olá, meus amados, olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar a história das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Jacó veio a ser neto de Abraão. Abraão teve o filho da promessa, né? Que ele teve Deus deu esse filho para ele quando ele já era bem velho, ele e Sara, né? E veio nascer esse filho, chamou-se Isaac. E Isaac teve os gêmeos Esaú e Jacó. E Jacó era plantador de sementes, de hortaliças, de legumes, frutas, essas coisas. E Esaú era, vamos dizer assim, fazendeiro, né? Criava gado, criava carneiro, essas coisas. E Jacó era o mais novo, Esaú era o mais velho. E quando Isaac estava para morrer, que Isaac é o filho da promessa que Deus prometeu a Abraão, e Deus prometeu a Abraão que através de Isaac ele ia ter muitas nações, que ele não ia poder contar quantas nações, até nós somos das nações de Abraão, né? Isso bem depois do dilúvio, né? Então nós já somos descendentes dessa época, dessas nações de Abraão. E que eu quero falar é sobre Jacó. Jacó, ele era o mais novo de Isaac. E Esaú era o mais velho, né? E eles tinham que receber. Isaac já estava cego, já não enxergava mais, estava prestes a morrer já. E ele tinha que abençoar o filho mais velho, para depois morrer e ter as sucessões, né? Fazer as complementações das nações, né? Porque eram muitas nações que vinham futuramente, né? Inclusive nós também somos descendentes lá de Abraão. E Jacó e sua mãe Rebeca tramaram contra o Isaac, né? Porque Isaac não enxergava. Eles mentiram para Isaac que ele era Esaú. Só que Esaú era peludo e Jacó era sem pelo. E eles fizeram uma trama lá, a Rebeca e o filho, Jacó, né? Porque a Rebeca gostava muito de Jacó. E colocaram, naquela época eles usavam aqueles couro de pele de carneiro, de animais, de cabrito, dos animais. E colocaram no braço de Jacó para enganar ao Isaac. E conseguiu enganar, ele desconfiou, né? Mas abençoou Jacó. Só que quando Esaú chegou, Jacó ficou com muito medo e fugiu. Fugiu para outras terras, porque ele ficou com medo porque Esaú também tinha saído para ir atrás das caças, para fazer um alimento para o seu pai Isaac, para Isaac abençoar ele. E Jacó, como tinha tramado com a mãe, fizeram outro tipo de guisado lá, outro tipo de comida, e serviram e mentiram que Jacó era o Esaú. E quando chegou na hora de Esaú oferecer, Isaac ficou triste, porque ele falou que ele já tinha abençoado. E ali o que valia era a primeira bênção. E Jacó daí ficou com medo de Esaú e fugiu. Foi para longe. Foi para longe, para outros lugares ali, de medo da vingança de Esaú. E daí Jacó chegou numa terra lá, onde tinha uma mulher chamada, uma jovem muito bonita, linda, formosa, chamada Raquel. E ele vai e se apaixona. Se apaixonou, né, por Raquel. E só que para ele pedir a Raquel em casamento, ele foi pedir a Labão. Labão tinha duas filhas também. Era Leia, a primeira filha, e Raquel era a segunda filha. Era a mais nova de Labão. E ele foi pedir a mão de Raquel
para Labão, né? Mas Labão falou que ele devia trabalhar para conquistar a Raquel, para ter a Raquel como esposa. E ele, como achou muito linda a Raquel, cobiçou muito aquela jovem, né? Ele foi e aceitou o trabalho que Labão ofereceu para ele, que era para ele trabalhar 7 anos, né? Para ele conseguir ter a Raquel. 7 anos trabalhar como se fosse uma fazenda, cuidar do gado, dos carneiros, dos camelos, das vacas ali, né? E ficou trabalhando ali por 7 anos. Trabalhei 7 anos. Aí, quando chegou o término dos 7 anos, ele foi a Labão e falou: ó, já terminei, já cessou meus 7 anos, agora dê-me a tua jovem, tua filha, em casamento para mim. Mas Labão falou assim para ele: deu uma filha, só que não era a Raquel. Ele deu a filha a Leia, que era mais velha, já era mais feinha, né? Porque a Raquel era formosa, era bonita. Foi como se fosse a paixão à primeira vista. E ele daí ficou triste, porque ele queria a Raquel. Aí ele disse: para mim conquistar a Raquel, porque eu quero a Raquel. Mas Labão já havia dado mesmo a Leia, sua mulher, né? Deu a Leia para ele. E ele teve vários filhos de Leia. Ele teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, né? Teve até uma filha, Diná. E daí Labão pediu para ele trabalhar mais 7 anos para ele conquistar a Raquel. Mas como ele queria tanto a Raquel, é amor à primeira vista, achou ela formosa, bonita, né? Como jovem, acha bonita e querem, porque querem aquela pessoa. E Labão pediu para ele trabalhar mais 7 anos. E ele trabalhou mais 7 anos. Aí quando ele conseguiu mais 7 anos, ele foi até Labão e falou: agora dá-me a Raquel. E Raquel daí se casou com Labão, com Jacó, perdão, com Jacó, se casou com Jacó. E teve filhos também. Só que ela não dava filhos, ela demorou para dar filhos, porque a Leia deu bastante filhos para ele, mas ele amava a Raquel. Ele não chegou a ficar morando com Leia, ele teve seus filhos com Leia. Depois ele foi morar com Raquel, só que Raquel não dava filhos para ele. E Leia, quando o pai dela, Labão, deu filha, deu uma concubina para ela, tipo uma serva para Leia, para ajudar ela, deu Zilpa. E quando chegou a vez de dar Raquel, ele também deu Raquel e deu uma serva para ajudar Raquel, deu uma serva chamada Bila. E Raquel então não podia ter filho, naquela época não tinha filhos. Aí ele teve com uma concubina, a concubina de Raquel, Bila, teve Naftali. E de Zilpa, que era a concubina de Leia, ele teve Gade e Asser. Então ele teve três filhos com as concubinas das esposas, né? Que naquela época podia ter mais de 2 esposas. E ele conseguiu, futuramente, a Raquel orou a Deus, pediu a Deus para que Deus desse filhos a Jacó, né? A ela, para Jacó ter a descendência dele com ela. E daí Deus deu a descendência para ela. E ela teve um filho chamado José. Depois teve Benjamim e Dan. Teve José, Benjamim e Dan. E José era o mais amado dele. Era o primeiro filho com Raquel. Ele amava mais esse filho. Tudo era José. José era mais famoso para ele, mais amado por ele, né? Porque ele amava mais esse filho porque era com Raquel, né? O primeiro filho com Raquel. E esse filho, ele sempre estava junto com os irmãos mais velhos, que eles eram 12 irmãos, né? E dei 13 com Diná. E eles iam para o pasto trabalhar futuramente, Jacó ficava em casa.
E o José vinha lá e contava tudo o que acontecia com os filhos mais velhos, o que eles faziam de bom, o que eles faziam de ruim, eles contavam. E eles foram ficando com raiva de José, porque José tudo contava para o pai dele o que acontecia lá com os filhos nas plantações lá. E um dia eles ficaram tão bravos que tramaram lá em matar José, né? Mas José, eles não conseguiram matar, não quiseram matar, né? Eles queriam matar e levar o sangue como se fossem as feras que tivessem comido ele, mostrado para Jacó. Só que eles viram umas caravanas de outros lugares passando ali, que compravam escravos, né? E eles venderam José para aquela caravana ali de escravos, venderam ele como escravo. E José foi vendido e foi com aquela caravana lá pro lado do Egito, que daí lá futuramente José foi ser o governador do Egito, que depois, passado anos e anos, José ainda foi servir os seus próprios irmãos, sem os irmãos saber quem era ele. E daí, passados esses anos aí que Jacó teve os 12 filhos e uma filha, José também, que era o mais novo, Jacó ficou muito triste, porque eles tinham vendido José, né? E mentiram que as feras deviam ter comido ele, que ele não aparecia porque ele sumiu, foi vendido, né? Não ia voltar para casa. Jacó ficou muito triste com isso. Ficou triste porque ele amava mais José, tinha dado até uma túnica bonita, uma roupa bonita para ele, e pelos irmãos ele não dava, porque ele era o mais amado ali. Então, assim, a inveja dos irmãos fez com que ele fosse vendido lá para aquela caravana que foi parar no Egito, né? E quando depois Deus também amava muito a Jacó, e Deus trocou o nome de Jacó, trocou o nome de Jacó para Israel, que como Israel, Deus deu o nome para que formasse as 12 tribos de Israel, que as 12 tribos de Israel são os 12 filhos dele, os 12 filhos de Jacó, que formou as 12 tribos de Israel. E Deus pediu para Moisés separar as tribos, formar as tribos. E para cada tribo que tinha que dar um representante para aquela tribo, né? Tipo como se fosse um presidente, um governador, um secretário, assim, alguma coisa. Então, as tribos de Israel, Deus mandou numerar essas tribos e dar nome. Falou a Moisés, né? Futuramente, para que Moisés desse o nome os representantes dessas tribos. E ele deu o nome dos representantes da tribo. Isso já é passado anos que Deus falou com Moisés, bem passado anos, é porque eu queria chegar na tribo, então nas 12 tribos de Israel, né? E as 12 tribos de Israel são Ruben, o representante de Ruben era Elisur, a tribo de Simeão, o representante era Salamuel, de Judá era Nasson, o representante, a tribo de Zacar era Natanael, né? A de Zebulon, Eliabel. E quando chegou no José não chegou a ser tribo. José teve 2 filhos. Ele teve 2 filhos chamados, um era Efraim e outro era Manassés. E foi como se Jacó tivesse adotado esses filhos para ele, para formar as 12 tribos. Então, no lugar de José, os filhos de José representavam ali uma tribo, chamava-se a tribo de Efraim e Manassés. Então, as tribos de Efraim, quem era o representante da tribo de Efraim, que é um dos filhos de José, era Elisama. E daí depois teve Manassés também, que era filho de José, Gamaliel.
Depois veio Benjamim, Abidã era o representante, Dan, Eliezer, Aser era Pagiel, Gade, Eliasaf, e a última tribo, a 12, era Naphtali, que era o representante, era Aira. Então, cada uma dessas tribos eram os filhos de Jacó, que veio ser chamar Israel. Então, essas 12 tribos que tiveram esses representantes que eu li aqui, é como se fosse um governador, como se fosse uma cidade, tinha um prefeito, e essas tribos, cada um tinha um representante. E eu acho que, na minha visão assim de ver, era na verdade 12 tribos, porque tinha a tribo de Levi. A tribo de Levi, eu acho que quem era o representante ali era Moisés, porque Moisés era da tribo de Levi. E Jesus também veio ser da tribo de Judá. Jesus nasceu ali na tribo de Judá, porque eram muitas tribos, eram 12 tribos, no meu ver, eram 13, porque tinha só José, que era filho de Jacó, que não foi tribo, mas daí foi os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, que formaram uma tribo, então foi 13 tribos. E ainda, o Jacó ainda teve uma filha chamada Diná. Então essa é a história das tribos que Moisés fez cada um representante das tribos. E como eu estava contando a história de Jacó sofreu, como enganou o Isaac, né, o pai dele, ele também veio ser enganado pelos seus filhos, que venderam seu filho, o José, o mais querido dele, né, lá para o Egito, uma caravana que ia para o Egito. E passado muitos anos, veio uma seca terrível, ali onde Jacó morava, né, e não tinha onde comer. E como José era o governador do Egito, lá no Egito, ele teve que realizar muitas proezas lá, né? Tem a história de José, que futuramente eu vou contar também. E José chegou a ser o representante lá no Egito, e que teve muitos alimentos, muita comida, que os filhos de Jacó foram até o Egito atrás de comida, só que eles não sabiam quem era esse governador do Egito. Que mais tarde eles vieram descobrir que eram os próprios irmãos, que era o governador lá do Egito, eram os próprios irmãos dele. E depois eles se conheceram, conversaram, levaram Jacó até José, também lá no Egito, e ficaram morando naquela região lá, né? Então, essa é a história de Jacó, bem resumida, porque se você for começar por Abraão e terminar até José, é muito comprido, muito comprido. E ali tem nos primeiros livros da Bíblia essa história ali, tá bom? Fiz um resumo assim, mais ou menos, da turma de Jacó, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter colocado nós como os descendentes de Abraão, descendente de Isaac e de Jacó, porque Abraão, Senhor, foi o pai das nações, o pai da promessa, Senhor. E Isaac também foi o filho da promessa. E como contei, Senhor, em nome de Jesus, a história de todas essas gerações, que nós ainda somos essas gerações de Abraão, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus
amoroso, um Deus que cuida de nós desde o nosso antepassado, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada um. Abençoe, Senhor, cada um, Senhor, que faz parte de teus filhos amados, ó Deus. Esteja, Senhor, abençoando todas as nossas famílias que estão distantes. Abençoa, cuida de cada um. Cuida de cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Eu sei que cada um, Senhor, tem os seus problemas, tem as suas necessidades, Senhor. Supra as necessidades, supra os problemas de cada um, ó Deus. Esteja cuidando em especial de cada filho seu, Pai. Que nenhum falte alimento, que é a tua palavra, Senhor. É um alimento para nossa alma, Senhor. Que cada um se alimente da tua palavra, do teu espírito, ó Deus. Venha abençoar cada um, ó Pai. Eu abençoo, Senhor, todas as igrejas, Senhor, que oram, Senhor, pela nossa nação. Que todas as igrejas possam estar orando pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Para que o nosso Brasil possa ser um Brasil abençoado a cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado na palavra. E tem nos fazido com que nós possamos falar um pouco do teu amor, Deus. As pessoas, ó Deus, que elas precisam desse grande amor de Jesus, do nosso Deus poderoso. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos ingratos, mas mesmo assim o Senhor nos ama, Pai. O Senhor cuida de nós, Pai. Perdoa e fica conosco durante toda a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Amém. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Fique na paz. Um grande abraço a todos. Tchau.